pouco sobre libertação, amém? Amém. João 8,36 diz: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Amém. Vamos aceitar isso. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Primeiro nós temos que entender a diferença entre libertação e liberdade. Né? São coisas diferentes, bem distintas. Liberdade. Entenda o seguinte, por pior que seja a tua situação, você nunca perde a liberdade. O livre arbítrio. Né? Você sempre poderá escolher. Aliás, nós fazemos isso todos os dias, todo momento. As nossas escolhas, elas sempre serão tomadas por nós mesmos. Às vezes impulsionadas por situações, condições, mas sempre teremos condições de tomar vamos dizer assim, tomar posições. Isto é liberdade. Libertação. Libertação é uma ação divina, é uma ação de Deus, aonde você está preso, aonde você não consegue lutar, então é necessário a ação de Deus. E há muitos tipos de libertações que é oferecida, né? Há muitas maneiras de serem libertas, mas embora possa trazer até um certo resultado, um resultado mascarado, vamos dizer assim, ela não é uma liberdade constituída mesmo, não é uma liberdade dada por Deus. Aqui a palavra do Senhor, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é verdadeira. Diz: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, até mesmo dentro das igrejas, eu não estou, nessa noite eu não quero criticar muitas igrejas não, pelo menos por enquanto. Até mesmo dentro da igreja há muitas libertações mentirosas. Uma oração ou até autoridade para expulsar demônios, a pessoa vai ficar ali momentaneamente livre daquele demônio. Mas a oração, embora ela tenha um poder muito forte, muito grande, ela não tem poder de libertar. Nós vemos muitas igrejas à base de oração libertando, mas a Bíblia diz, no 32, ela diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a verdade liberta, queridos. A verdade, ela vai quebrar tudo aquilo que nós achamos, quebra o nosso achismo, né? A verdade, ela é interessante porque ela é uma verdade, não existe duas verdades, existe uma verdade. Pode ter milhões de mentiras que parecem verdade, mas quando a verdade é exposta, os milhões de mentiras caem por terra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 15, Jesus diz para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, vos tenho ensinado. Por isso, queridos, há muitas condições impostas hoje por homens que nada tem a ver com Deus, embora se invoque o nome de Jesus, embora se faça orações em nome de Jesus, mas o que vai te libertar é conhecer a verdade e, mais do que isso, conhecendo, praticando. Amém? Amém. Amados, vamos viajar um pouquinho na Bíblia, em Deuteronômio, por favor, Ju. Deuteronômio 11, 26. Falamos um pouco sobre liberdade e libertação. Libertação, você está preso. Quem precisa de libertação? Quem está cativo. Então vamos lá. Libertação. Uma pessoa que está presa ao tabagismo, ao cigarro, eu fumei 28 anos, 2 maços de cigarro por dia, sei bem o que é isso, né? E não venha me dizer, eu paro a hora que eu quero, que é mentira. Não tem um fumante que realmente quer estar fumando, né? Eu paro a hora que eu quero, né? Mentira, para nada. Se pudesse, eu já tinha parado. Eu não devia nem ter começado. Graças a Deus o Senhor me libertou. Assim é a pessoa que está presa no álcool. As pessoas falam, é sem vergonha, é isso, é aquilo.
Não, irmãos. É uma pessoa cativa. No jogo, tem pessoas que saem do trabalho no dia de pagamento e deixam todo o seu salário numa mesa de jogo. Ah, mas não tem vergonha na cara. Ele não tem como lutar contra isso. Eu posso aqui continuar a lista. Pornografia também é uma maneira que a pessoa está cativa. Eu estou falando das cadeias, das algemas. Mas a pessoa que luta contra o cigarro, dificilmente vence o cigarro. A pessoa que luta contra a droga, dificilmente vai conseguir vencer a cocaína, a maconha, o crack. Uma pessoa que luta contra o álcool, contra o jogo, contra a prostituição, não vai conseguir vencer. Porque essas são apenas armas que o inimigo usa. Não é o cigarro que me prendia, mas o inimigo me prendia através do cigarro. Não é a droga que prende o viciado, não é o álcool, mas o inimigo usa esta arma ou esta algema para prender. Então não adianta você lutar contra o cigarro, a bebida, a droga, o jogo, não adianta. Você tem que lutar contra aquele que te aprisionou. E aí você, me perdoe falar assim, você talvez fique chateado comigo, mas eu vou falar uma verdade, e a verdade, embora ela liberte, às vezes dói. Você não tem a mínima condição de lutar contra o inimigo. Eles ganham mais de 6.000 anos, de noite, com um ministério que ele leva muito a sério. O diabo tem 3 ministérios, citados lá em João 10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Ele não veio fazer nada além dessas 3 coisas. É um ministério que ele leva muito a sério. Vou dizer uma coisa, o diabo tem uma qualidade, viu gente? Ele é perseverante. Ele não vai desistir até o último segundo. Enquanto ele puder tentar te destruir, ele vai tentar. Ele veio somente para isso. Mas o mesmo verso diz ainda Jesus falando: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Amém. Deuteronômio 11:26 diz assim, ó: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviaram do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecestes. Amados, perceba que não está em Deus amaldiçoar, ou até mesmo abençoar. As promessas de Deus estão fundamentadas, firmadas em sua palavra. Nós buscamos ser abençoados. Todos aqui querem ser abençoados, até eu que não sou bobo, né? Todo mundo quer ser abençoado. O grande problema é que é muito fácil ser abençoado. Mas devido a isso, há muitas pessoas que buscam outros interesses, que vão criar condições, caminhos, maneiras para que você alcance ou não a bênção. Então, o caminho de Cristo ele é estreito, reto e vai te levar à vitória. Isso é uma certeza. Mas se eu for uma pessoa maldosa, eu vou começar a colocar algumas vertentes para você ser abençoado. Olha, o caminho é Jesus, glória a Deus. Mas o caminho de Jesus vai implicar em você fazer um desafio de gigantes, como Davi fez. Então esse desafio vai lhe custar algo. Não está isso na Bíblia. Nós vamos fazer, não vou eu criticar de novo. Nós vamos fazer a campanha de portas abertas. O dia que você levantou a tua mão para Jesus e o aceitou como um Senhor e Salvador de sua vida, todas as portas se abriram. Eita Deus maravilhoso. Não precisa fazer campanha. Campanha geralmente é para pessoa que não quer compromisso. Então eu vou fazer algo, né? Vou pagar a prestação, a bênção que eu quero, e agora, como eu paguei, tenho direito, Deus se vire da minha bênção. Isso é campanha. Coloca tanto no envelope, nós vamos orar, e nós vamos sapatear, e vamos fazer um monte de coisa, e aí no final do sétimo dia da campanha você vai ser abençoado. Ora, quando Jesus fez isso, eu vejo Jesus chegando diante de um endemoniado em Gadareno, e ali ele pergunta, o demônio olha ele de longe e diz: que queres conosco? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, veio nos fazer perder antes do tempo? Porque o demônio sabia que pelas Escrituras são sinais que mostrariam quando estava próximo o final dos dias.
E não era aquele momento. E Jesus então mandou que se calasse. E depois Jesus pergunta, qual o teu nome? Ele diz, meu nome é Legião, porque somos muitos. Legião era o nome da guarda romana que compunha entre 3 e 6 mil soldados. O que o demônio estava falando para Jesus é o seguinte, meu nome é Legião, porque nós estamos aqui entre 3 e 6 mil demônios. Perceba, queridos, que este jovem estava de uma maneira, bom, para que vocês tenham ideia, a história do endemoniado de Gadareno é que ele morava em sepulcro, andava nu, atacava as pessoas, se machucava nas pedras e muitas vezes colocavam correntes, grilhões e ele as partia. E então quando Jesus chegou, ele estava possuído por milhares de demônios. E depois que Jesus o libertou, alguns minutos depois, deram-lhe roupa, e ele estava totalmente normal. Não houve campanha, não houve desafio, houve a ordenança de Cristo Jesus. O que eu quero dizer para os irmãos, que nós temos aqui bênçãos e maldições. E se eu perguntar o que você quer, naturalmente você vai dizer que quer ser abençoado. Todavia, para ser abençoado, como eu disse, não tem muita dificuldade. Basta obedecer. E para ser amaldiçoado, não precisa Deus dar uma ordem do alto céu, seja amaldiçoado. Não. Basta não obedecer. Por que as coisas não dão certo na nossa vida? Por que nós procuramos fazer as coisas direito e as coisas dão errado? Porque você não está lutando contra o natural, e sim contra o sobrenatural. E como eu já disse, você, natural, não tem a menor chance. Mas com Cristo, aí a coisa muda de figura. Já fiz uma brincadeirinha aqui, a maioria já ouviu. Mas eu vou fazer de novo. Colaborem comigo, os jovens que estão chegando, tá bom? Somos todos filhos de Deus? Somos ou não? Deus. Obrigado. Obrigado, jovem, que está chegando hoje, meu obreiro. Não somos, não nascemos filhos de Deus. Começa aí o grande problema da tua vida. Começa aí a grande, vamos dizer assim, a grande falha. Porque nós todos achamos que somos filhos de Deus. E a Bíblia nos trata como criaturas. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Se nós não somos filhos de Deus, somos criatura, a coisa fica um pouco indigesta para nós. Porque você tem o livre-arbítrio. Lembra que eu falei lá no começo de liberdade? Você tem todo o direito de escolher ou não ser filho de Deus ou continuar como criatura. Vou fazer uma comparação bobinha aí para vocês entenderem a diferença entre filho e criatura. Amém? Amém. Suponhamos que você vê aí o filhinho do seu vizinho pequenininho lá, apanhando. O que você faz? Vamos lá, igreja, ajuda aí. Pelo menos separa, não? Não bate no menino, não é assim? Amém, igreja? Amém. Não bate no menino, para com isso, não é verdade? E se for teu filho? Hã? É a mesma coisa, né? Igualzinho, não é não? Não bate no meu filho, não é assim? Coisa muda de figura. Com Deus é a mesma coisa, Ele te ama. Mas como criatura, Ele te conhece como nós conhecemos o filho do vizinho. Ele até quer te ajudar, como nós queremos ajudar o filho do vizinho. Mas quando nós nos fazemos filho do Altíssimo, diz a palavra do Senhor, que tocar em você é tocar nos olhos de Jeová. Dói nele. Eu sei que você já deve ter tido essa experiência de sem querer enfiar o dedo no olho. Ah, dói. Tocar em você é tocar na menina dos olhos de Jeová. Por isso, queridos, a Bíblia diz, tem meu posto maldição e bênção. Tá aí, você que escolhe. Quer ser abençoado? Não tem como você receber a bênção sem obedecer. Não tem como você se tornar filho sem confessar e seguir. Não tem como você ser servo de Deus sem servir a Deus. Por isso, amados, as condições para ser abençoados ou amaldiçoados não dependem de Deus. Depende da escolha que você faz. Ser livre ou liberto são duas coisas bem diferentes.
Você pode ser livre para fazer as suas escolhas, mas não liberto para fazê-las. Uma pessoa que está viciada, ela não quer se drogar, mas chega um momento que ela não aguenta e ela precisa usar a droga. Ela não quer, mas ela vai usar, porque ela está prisioneira. Ela é livre para escolher, ela até escolhe não usar, mas ela não tem força para não usar. Ser limpo, ser livre, ser liberto é bem diferente, queridos. Por isso, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus vai nos ensinando muitas coisas. Quem quer ser abençoado, primeiro tem que conhecer a palavra. Você pode ficar 20 anos numa igreja, ouvindo um pastor pregar, ouvindo um missionário pregar, orando, vendo um monte de movimento, mas se você não buscar conhecer a palavra, você vai ficar cativo 20 anos, e dependendo dos pastores, dependendo das missionárias, você, além de tudo, vai passar 20 anos numa igreja sem conhecer a Cristo, que é tão fácil, tão simples. E você não terá, não estou lhe amaldiçoando não, fique em paz, estou pregando a palavra. Você não terá a liberdade oferecida por Cristo Jesus, por não conhecer as Escrituras. A Bíblia ainda diz: sofre o meu povo por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Perceba que a Bíblia não diz: meu povo sofre por não ter uma religião, sofre porque não vai para a igreja, sofre... Não. A Bíblia diz: sofre meu povo por não conhecer as Escrituras. Conhecer as Escrituras, você se tornará a pessoa mais rica do mundo, porque muito mais valoroso do que o ouro, o prata e o diamante é a palavra de Deus. Essa te leva para o céu. A palavra de Deus te liberta de todas as algemas do inimigo. A palavra de Deus te coloca autoridade sobre muitas coisas que o inimigo faz. Ele não poderá tocar mais em você, mas você poderá tocar em todas as obras dele. Acho que eu estou brincando? João, abre para mim. Primeira carta de João 5,18. Conhecendo a palavra e obedecendo, você vai ver o que acontece. O relacionamento entre você e o inimigo. Esse negócio de banho de descarrego, não descarrega ninguém, viu, gente? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Nenhum demônio tem acesso à tua vida se você guardar a palavra de Deus. Amém. E ainda te digo mais. A Bíblia diz que Deus coloca autoridade na tua vida e você toca em todas as obras do diabo. Ele leva um tempão para construir uma destruição numa vida. Você impõe as mãos e aquilo cai por terra. Esta é a autoridade que Cristo nos dá, querido. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. A verdade é que Cristo morreu por você. A verdade é que Deus Pai viu você como criatura, estava condenado a sofrer eternamente. Há uma condenação para todo ser humano, todos. Então Deus viu do alto céu que todos iam se perder. E do alto céu o Senhor então manifestou o seu grande amor dizendo, não, a Bíblia dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Vou pedir para a Ju passar um vídeo.